Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal, trazendo notícia a partir do relatório gerencial do Fundo Imobiliário AFHI11, um fundo aí pertencente ao grupo BTG Pactual. Nós vamos dar uma olhadinha aqui no relatório gerencial, certo? Então, o fundo tem um valor aí de R$ 91,91 e é bem interessante que a cota do mercado está R$ 91,97. Tem um número de cotas de 4,5 milhões, atingiu um número excelente de 42 mil cotistas para um fundo que ainda não atingiu o patrimônio aí de meio bilhão. Então é um número bem impressionante para um fundo que não atingiu o patrimônio aí de meio bilhão, porque geralmente com 42, 50 mil cotistas, geralmente o fundo já tem um patrimônio de 1 bilhão, ou seja, isso é sinal que os investidores enxergam nesse fundo um grande potencial, certo? Então, resumo da carteira aí no ano de 2024, né? Ele teve 51,12% alocado em IPCA, a uma taxa de 8,21%, com um duration médio de 4 anos e meio. Outra parte da sua carteira foi concentrada, colocada e indexada ao CDI mais 4,43, uma taxa de duração de 3 anos, ou seja, um ciclo da Selic. Também colocou o CRI, só que foi só uma pequena parcela de 0,1% em um pré-fixado na casa de 13,59. Isso é muito bom, porque nós não passamos desse valor. E ele tem uma porcentagem em fundos imobiliários na casa de 0,08% e ele tem um caixa aí de 13,72 indexado a um CDI, ou seja, 100%, certo? Nós temos várias operações dele, estão todas descritas aqui para você saber quais são os tipos de ativo que ele acaba investindo. Ele tem um total de 41 operações e em operações adquiridas ao longo do ano foi 256 milhões, né? Outra informação muito boa é que nos últimos 12 meses o fundo reduziu a média de concentração da operação de 2% para 1,61%. Isso é muito bom porque evita concentrações, certo? Um rendimento também muito interessante de R$ 1,01. Está cada vez mais difícil os fundos pagarem acima de R$ 1. Resultado distribuído por mês 95 centavos, tem um resultado acumulado de 38 centavos, muito bom total, né? E um resultado acumulado por cota de 13 centavos e um resultado acumulado de inflação não distribuído de 0,25, ou seja, o fundo tem boas reservas, certo? Outra coisa também que é interessante nesse fundo é que existe o resultado do mês, por exemplo, vamos pegar aqui R$ 1,01, e existe um resultado não distribuído de 95 centavos, ou seja, isso é muito bom para você investidor, porque lhe dá uma segurança ainda maior, você que investe nesse fundo, certo? Ele lá em abril ele estava com valor patrimonial de R$ 95,78, devido à subida da Selic, todos os fundos aí eles acabam sendo precificados para baixo, né? Tanto fundos de tijolos como fundos de papel acabam sendo precificados para baixo, certo? Ele tem uma taxa de retorno anualizado de 18,56, muito alto, né, para fundos imobiliários. O valor invertido aqui de 15 milhões, uma taxa de retorno seria de 3 milhões, com prazo de 25 meses, com duration de 1,36 e uma taxa média de aquisição de CDI mais 4,5, ou seja, foi muito bom ter investido nesse fundo, certo?
Do ponto de vista de receita, em outubro estava 4,2 milhões. Em dezembro chegou a 4,9 milhões, ou seja, até onde ele disponibiliza aí os seus resultados, nós conseguimos perceber aí um crescimento. E outro ponto, que as despesas dele está até bem baixa, né? Na casa dos 400 mil, para um fundo aí que tem uma renda de 4,2 milhões, ou seja, as despesas não chegam nem a 10%. Isso é muito bom, porque assim ele consegue colocar mais dinheiro no bolso do seu investidor, certo? Se nós olharmos aqui do lado o histórico de cotistas, em novembro nós tínhamos 43 mil e em dezembro caiu para 42 mil. Com relação ao histórico de cota patrimonial, também sofreu uma queda. A maior prova é que você teve uma redução do número de cotistas, certo? Descendo aqui embaixo, ele traz aqui todas as suas operações bem agressivas, por exemplo, IPCA mais 9,5, IPCA mais 7,75, CDI mais 5,75, ou seja, a carteira de inflação dele não é tão arriscada, mas a carteira de CDI já é. Por exemplo, tem aqui um CDI mais 5,75. Aqui já tem um CDI mais tranquilo, né? CDI mais 2,6. Aqui já tem um CDI mais 3,5. Ou seja, a carteira dele do CDI é mais agressiva do que a carteira dele de IPCA, certo? Bastante pulverizado, como nós podemos observar, né? Ou seja, bastante diversificado, também com relação à distribuição por devedores, também bastante diversificado, como nós podemos observar. A maior concentração que ele tem é na UBA, na Tenda e SPL em engenharia, são as suas maiores concentrações, mas não ultrapassa os 6%, certo? E nós descemos aqui embaixo por indexador, 73,26% é IPCA. Maior parte dos seus rendimentos vem de CRI, tem muito pouco em caixa. A maioria deles, o tipo bem separadinho, né? Quase 33% pulverizado contratual corporativo. Tem uma maior concentração em high grade, embora tenha 41% de high yield, ou seja, CRI mais arriscado, e nós já havíamos mostrado, certo? Por segmento, tá principalmente em corporações e varejo e shopping e logístico, tem uma pequena posição em lajes corporativas, securitizadora bastante concentrado na OPEA, mas isso é muito comum. Muitos fundos acabam comprando esses CRI via a OPEA. A OPEA é um clássico. E aqui tem um resumo de todas as operações. Para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou ler de um por um, porque aqui estão todos os CRI, certo? Então você que é cotista, você abre aí e vê como é que se encontra. Voltando aqui no Investidor 10, nessa sexta-feira sendo negociado na casa de R$ 89,96, um dividendo de 12,86, está somente com 6% de desconto, vem se aproximando da casa de 1 milhão de liquidez diária e ele se valorizou 2,31, ou seja, teve uma baita subida, né? Caiu ali em dezembro, como todos os fundos, mas rapidamente se recuperou. Tanto que quem acabou entrando nele aí nos últimos 3 meses teve um excelente rendimento, ou seja, um excelente crescimento, certo? Descendo aqui embaixo, ele está pagando um pouco abaixo do que ele já pagou, que foi 15,95%, mas isso acontece porque nós tivemos valorização das cotas, como vocês podem observar aqui, certo? Quem comprou aqui embaixo, quando ele bateu R$ 80, está com um dividendo bem maior. Só que da mesma forma que ele caiu, rapidamente ele subiu,
mostrando aí que ele é um excelente fundo imobiliário para levar na carteira para o longo prazo. Você que comprou até o dia 14 de fevereiro, dia 21, que é hoje, você está recebendo aí 97 centavos isento de imposto de renda e você está morto de feliz porque é um fundo que está pagando bastante aos seus investidores. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Você que não é seguidor do canal, segue o nosso canal